Está no ar para você o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos. Esse é um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto Direito, Justiça e Política. O fato que vamos relembrar neste episódio é: explosões são registradas nas proximidades do Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2024, Brasília viveu uma noite de choques sucessivos, quando explosões ocorreram nas proximidades do Supremo Tribunal Federal. Um episódio que ficou conhecido como a bomba no STF e desencadeou protocolos de segurança e investigação em nível federal. O caso envolveu a detonação de artefatos explosivos diante da Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, o que levou à evacuação preventiva do prédio e à suspensão de atividades até que varreduras completas confirmassem a ausência de novos riscos imediatos. A gravidade do evento foi reforçada pela confirmação de que houve ao menos 2 explosões em sequência, gerando correria na área e a reação imediata das forças de segurança do Distrito Federal e da própria Corte. As primeiras informações oficiais apontaram um encadeamento de ocorrências, com explosivos detonados em um veículo estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, pouco antes da ação diante do STF, compondo um cenário coordenado que ampliou a tensão e a necessidade de isolar acessos na esplanada. Diante do risco, o Supremo informou a adoção de uma varredura minuciosa em todos os seus edifícios, com suspensão do expediente no dia seguinte e avaliação contínua da situação, enquanto as equipes especializadas realizavam buscas por outros artefatos. O Gabinete de Segurança Institucional ativou procedimentos de proteção às sedes do Executivo e barreiras policiais foram instaladas para conter a circulação até esclarecimentos iniciais. A autoria imediata foi associada a um homem que morreu no local após detonar os artefatos em frente ao STF. Identificado pela imprensa e por autoridades como Francisco Vanderlei Luiz, com histórico político e passagem por órgãos de segurança, o que orientou as primeiras diligências sobre motivações e eventuais conexões. Relatos e imagens de segurança descrevem que ele lançou objetos em direção à fachada e à escultura antes da detonação, tendo sido abordado por agentes no entorno, em uma sequência que foi reconstituída a partir de câmeras e de testemunhos. O registro do momento das explosões, divulgado por veículos nacionais, ajudou a corroborar a dinâmica e a orientar a perícia de campo na reconstituição dos fatos. A Polícia Federal abriu inquérito e trabalhou com hipóteses de atentado contra o Estado de Direito e de ato terrorista, o que elevou o patamar de combatividade institucional e a prioridade investigativa, inclusive com buscas por eventuais coautores ou instigadores. As diligências envolveram varreduras antibombas, análise de dispositivos remanescentes e rastreamento de deslocamentos do suspeito, além da coleta de dados sobre o veículo incendiado na área do Legislativo. O caso também levou à adoção de medidas emergenciais de segurança por parte de órgãos da esplanada, com reforço de efetivos e de bloqueios temporários. No plano da comunicação, a Corte divulgou que ministros, servidores e visitantes foram retirados por cautela logo após os estrondos e que a segurança interna do Supremo Tribunal Federal passou a atuar em estreita colaboração com as polícias do Distrito Federal e com a Polícia Federal, numa resposta integrada que visou tanto a preservação de vidas quanto a produção de provas. O fechamento parcial da esplanada e o isolamento do perímetro ajudaram a estabilizar a cena para a perícia, evitando contaminação de vestígios e reduzindo o risco de novas intercorrências. As decisões de suspensão de expediente e de liberação gradual de áreas foram calibradas conforme relatórios técnicos das equipes de desativação e de inteligência.
A cobertura jornalística trouxe detalhes sensíveis que explicaram o impacto simbólico do episódio, como o alvo visual da Estátua da Justiça e a escolha do horário de grande circulação, que aumentou o potencial de pânico e de disrupção institucional. Testemunhas relataram a intensidade do ruído, a fumaça densa e a rapidez da reação de segurança, o que indica tanto o risco concreto quanto a prontidão operacional na Praça dos Três Poderes. Ainda que os danos materiais tenham sido contidos, o efeito sobre a rotina dos prédios do Supremo exigiu revisão temporária de acessos e de procedimentos. A narrativa sobre o autor, suas motivações e eventuais vínculos foi tratada com cautela pelas autoridades, que enfatizaram o caráter preliminar das hipóteses durante as primeiras horas e a necessidade de investigação técnica para classificar juridicamente os fatos. A investigação do indivíduo e a confirmação de sua morte no local tornaram a perícia ainda mais relevante para determinar o tipo de artefato, a logística empregada e a existência de apoio material ou intelectual por terceiros. A hipótese de ações em 2 pontos distintos na mesma noite foi interpretada como indício de planejamento, ampliando o esforço investigativo sobre deslocamentos e preparações anteriores. Didaticamente falando, um episódio com a bomba no STF revela camadas de atuação institucional que o público nem sempre vê, como protocolos de evacuação, rotinas de varredura e as cadeias de comunicação entre seguranças internos e forças policiais externas. Mostra também como decisões de isolamento de área e suspensão de expediente não são sinais de paralisia, mas de gestão de risco e de preservação de evidências e até mesmo de vidas. E isso é fundamental para a responsabilização posterior, sem causar um impacto ainda maior. Em paralelo, isso expõe a importância de haver imagens e registros. É isso que torna a reconstituição mais precisa e permite que a narrativa pública se baseie em fatos e não em boatos. Ao final das primeiras 24 horas, Brasília tinha um perímetro mais seguro, uma investigação avançando com prioridade e um aprendizado operacional reforçado para lidar com eventos de risco elevado em espaços de grande simbolismo democrático. A repercussão seguiu intensa com debates sobre segurança institucional, liberdade de circulação e proteção das sedes dos poderes, temas que retornam sempre que a Praça dos Três Poderes é palco de violência ou de tentativa de intimidação. A mensagem central das autoridades foi a de resiliência e continuidade, sem minimizar o que ocorreu e com compromisso de identificar causas, autores e falhas para impedir repetições. E aí, você já conhece tudo que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!